Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do Arcebispo do Budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó Mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o Monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Se praticar a fé, fazendo do sofrimento a alegria, dificuldades serão rendimentos do praticante. Nissen Shonin, número 928. Se crer que após a chuva surgirá um lindo céu azul, essa mesma chuva também pode ser motivo de satisfação. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namu Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Hoje nós vamos aprender a respeito do capítulo Yakuso Yuhon do Sutralotos, o 5º capítulo do Sutralotos. Este 5º capítulo do Sutralotos
também é chamado de capítulo da parábola das ervas medicinais. Ou seja, hoje nós aprenderemos a terceira parábola dos Sutralotes. A primeira, nós lembramos que foi a parábola da casa em chamas. A segunda parábola do quarto capítulo, que nós aprendemos até a semana passada, foi a parábola do nobre pai e pobre filho. E a parábola deste quinto capítulo já representa o próprio nome do capítulo, parábola das ervas medicinais. Uma parábola curtinha, mais figurativa, exemplificativa do que um conto propriamente dito. O quinto capítulo do Sutralotes, ele começa a ser explicado, pregado, através da compreensão dos 4 discípulos do capítulo anterior. Buda pregou o segundo e o terceiro capítulo, e neste quinto capítulo o Buda reforça a pregação dos capítulos anteriores, tendo como público-alvo, mais uma vez, além de todos os ouvintes da Assembleia, os 4 discípulos, Makakasho, o Shubodai, o Kassenen e outros principais discípulos que participavam da Assembleia. O Buda reforça a sua afirmação que havia sido feita desde o segundo capítulo, de que todos os seres, perante o Buda primordial, perante a lei sublime e divina do Sutralotes, são iguais. Por quê? Porque a iluminação e a salvação é para todos. Até então, na época, sempre ocorria o quê? A discriminação de acordo com os estados de espírito, os estados pré-existentes da pessoa. Ou ela era um ouvinte de Buda, ou era um ser absorção que despertava o mais alto um grau de iluminação de acordo com a observação dos fenômenos da natureza, ou era um Bodhisattva. No entanto, a partir das afirmações anteriores que o Buda fez no segundo e terceiro e quarto capítulo, dizendo que todos igualmente são meus filhos e que todos, pelo meu Dharma, pelos meus ensinamentos, serão igualmente salvos, Buda, através desse quinto capítulo, reforça toda essa ideia de deixar os 3 veículos, os 3 estados anteriores à iluminação, que seria o estado de erudição, absorção e Bodhisattva, para imediatamente agrupar todos num único veículo e estado de sublime iluminação de Buda. Essa afirmação que o Buda vai fazer através da pregação da parábola das ervas medicinais. Pregando essa parábola botânica, Buda ele consegue igualar todos os seres no mesmo nível, independente da capacidade de cada praticante. E isso é simplesmente um acontecimento magnífico dentre todas as doutrinas que nós escutamos. O objetivo principal da existência e da pregação de Buda é superar todos os limites da desigualdade, da incompreensão e da discriminação, agrupando todos numa única linha de plena e igual salvação. A parábola das ervas medicinais, ela é baseada na chuva que representa a compaixão uniforme, e nos seres que são e estão representados pelos vários tipos de árvores, grandes, médias, menores e vários tipos de vegetação. Essas árvores, na verdade, para o Buda, elas estão representando os seres de diferentes capacidades, de naturezas variadas.
nos capítulos anteriores, 3º, 2º, 3º e 4º, incluindo esse 5º também, nós podemos perceber que o Buda vem desenvolvendo o Sutralotos desde o início, tal como estivesse dando uma aula para os seus mais notáveis alunos. O Buda é como se fosse um nobre professor e, de fato claro, né? E os alunos, os ouvintes, representam os mais notáveis alunos. Por isso que ele vem desenvolvendo esses métodos educacionais de modo a levar os seus nobres e notáveis alunos à mais profunda compreensão. Tanto que, sempre após a pregação desse ilustre professor, os nobres alunos e discípulos, sempre contando uma parábola ou repetindo o ensinamento, demonstravam o conteúdo da sua compreensão. Este capítulo, 5º capítulo, o seu próprio título, Ervas Medicinais, tem uma profunda relação clima-tempo cultural com o país de origem de Buda, a Índia, mais precisamente. Isto é, Yakso, ervas medicinais. A própria palavra que dá origem ao título deste capítulo representa algo que traz a cura, algo que representa uma bênção. Justamente por quê? Pelo fato de o país onde o Buda nasceu ser um país onde, pelo extremo calor que faz, a água ser extremamente valorizada também. Principalmente nos meses de abril, maio e junho, a Índia é um país onde praticamente não chove, faz um calor intenso, chega a ser possível fritar ovo em chapa de metal. Isso é um fato, porque em maio do ano passado nós estivemos em caravana lá, num mês em que as pessoas normalmente não fazem excursões. Foi exatamente esse mês em que nós estivemos lá, e deu para sentir na pele o calor que o Buda sentiu, o calor que os seus discípulos e seguidores todos sentiram, e que, independente disso, praticaram e sobreviveram também. Ocorre o quê? Ocorre que depois desse período intenso de calor e seca também, junho, final de junho, julho, agosto, ainda entra no período de monções. Chove aí agora sem parar. E devido a essa diferença extrema, a natureza que se apresenta, ela também se torna bastante diferente. Então, começa a chover, as ervas começam a germinar, a paisagem muda, começa a esverdear novamente. Ou seja, a chuva é algo tido realmente como maravilhoso, algo divino, muito mais além do que a compreensão que nós temos aqui no Ocidente. Depois de tanto tempo de seca, calor e sofrimento, quando vem a chuva, ela vem verdadeiramente para abençoar a todos que dela necessitam e a todos que ela esperam também. Também para o crescimento das plantas, a chuva é essencial. De modo que, se não chover, todo mundo morre de fome. Todo mundo sofre. Ou seja, para a vegetação, a chuva é objeto de desejo, essencial para a sua sobrevivência e desenvolvimento. Tanto que esse termo chuva, no Japão e em muitos países, a chuva é chamada de
chuva da compaixão. A gente não entende, em muitos casos, principalmente agora, nesse estado em que o Brasil, no estado de São Paulo, aqui passa, em muitos lugares, onde chove e imediatamente vira inundação, alagamentos, muito difícil no momento atual entender dessa forma, mas isso porque nós depredamos a natureza. Tendo a natureza na sua forma original, né, e vivendo, habitando neste mundo de uma forma natural, a chuva sim sempre foi e sempre será a chuva da compaixão, porque ela traz a vida aos seres. E isso que traz a vida aos seres, traz a bênção, traz a cura, o renascimento a todos os seres, está sendo colocado dentro dessa parábola como sendo os ensinamentos de Buda. No Sutra Lotus, capítulo 5, o Buda cita da seguinte forma, em relação à chuva que ele faz chover pelos ensinamentos, a chuva do Dharma. Uma vez que estes seres viventes tenham ouvido a lei de Buda, os ensinamentos, gozarão de paz e segurança na presente existência e de boas circunstâncias em existências futuras, onde por intermédio da via, do caminho, da prática da fé e de Bodhisattvas, se tornarão alegres e poderão novamente ouvir a lei. Tendo ouvido a lei do Dharma, os ensinamentos, escaparão dos obstáculos e dificuldades, e em relação às várias doutrinas, serão capazes de exercitar totalmente os seus poderes, viver e praticar de modo pleno, e gradualmente irão entrando e se adentrando cada vez mais na prática do caminho de Bodhisattva. É como a chuva caindo da grande nuvem sobre as plantas e árvores, arbustos, bosques e plantas medicinais, cada uma, dependendo da sua espécie, capacidade e natureza, recebe a sua porção de umidade e é capaz de despontar e crescer. É por isso que a chuva, neste capítulo, é tomada como um símbolo de compaixão divina, de demonstração da compaixão de Buda. Assim como a chuva chove igual para todos, sem escolher a quem vai beneficiar mais ou menos, também é a compaixão de Buda. Muitos de nós também muitas vezes nos sentimos injustiçados pela falta de compreensão em relação a essa compaixão divina. Muitas vezes nós nos esforçamos, mas nem sempre esse esforço é suficiente para, no momento, simplesmente no momento que nós queremos, porque queremos, receber a bênção dessa chuva. Para tudo há um momento certo e, de acordo com a nossa capacidade e merecimento, nós receberemos indubitavelmente a nossa porção. O importante é, pela fé, sobrevivermos a este momento exato para recebermos a nossa bênção, a umidade da chuva, e nos prepararmos para absorvermos o máximo possível dessa bênção. Cada um recebe de acordo com a sua necessidade. Caberá a capacidade de absorção da água, o benefício de cada um. Consta no Sutra da seguinte forma. Neste 5º capítulo do Sutra Lotus, consta da seguinte forma. Buda sabe exatamente onde e o que está acontecendo, como vai ficar e o que acontecerá, e de acordo com a necessidade concede as bênçãos. Por isso é justo
não discrimina, é compassivo e a sua sabedoria é absoluta. Cabe a nós, pela fé, acreditar e praticar. Duvidar, se debater, lamentar, sofrer antes da hora, sofrer demasiadamente, tudo isso caracteriza a descrença. Corremos o risco, pela descrença, de sucumbirmos, mesmo sendo merecedores dessa chuva. Pela fé, acreditamos, pela fé, resistimos e pela fé, superamos. E por ela também nos tornamos merecedores e aptos a absorver essa umidade, essa bênção, essa maior sabedoria de Buda. Precisamos entender também que se recebermos mais do que o necessário, isso pode ser prejudicial. Se chover demais em um só ponto, encharca, alaga, sufoca e mata. É importante nós vermos e vivermos sempre na dose certa, as coisas acontecerem no momento e na quantidade certa, que o objetivo não é receber algo, mas sim abastecer algo, nos abastecermos para concretizarmos um objetivo de vida, para concretizarmos a iluminação, para sermos felizes. Neste 5º capítulo das ervas medicinais, consta uma palavra que o grande mestre Nichiren Daibosatsu, o mestre a quem o Buda primordial concedeu a missão de propagação, de expansão do Dharma sagrado em nossa era, este Nichiren Daibosatsu utilizou muito uma palavra que consta neste 5º capítulo do Sutra Lotus, que é Genze Annon Gosho Zensho. Genze Annon Gosho Zensho, que significa paz no presente e pleno renascimento. Porque o passado não dá para mudar. Sempre que descobrir alguma alegria, alguma forma de satisfação, estará obtendo paz e imediatamente semeando um pleno renascimento por essa condição de paz espiritual que se concretiza pela prática da fé no Sutra Lotus, pela prática e oração do Namu-myo Horenge Kyo. Portanto, paz no presente e pleno renascimento para todos. Representa a principal prece de todo praticante budista. Ninguém reza para ser feliz no passado, porque já foi. Eu preciso da garantia no presente e que essa garantia se estenda ao futuro também. E as preces feitas pelo Sutra Lotus, pelo Namu-myo Horenge Kyo, de acordo com essa afirmação de Buda no 5º capítulo, quando ele prega Genze Annon Gosho Zensho, ele nos traz essa paz de espírito junto com essa garantia de vivência em paz no presente e pleno renascimento. Nichiren Daibosatsu, em uma de suas citações, coloca da seguinte forma: ao entregar-se ao Sutra Lotus de corpo e alma, indubitavelmente, não só nessa vida, como também na outra, obterá paz e tranquilidade. Mais uma citação famosa, importante deste 5º capítulo. A chuva, mesmo caindo em um só local, umedece o solo igualmente. Mas é como se houvesse diferença na capacidade de cada planta para absorver. É como se houvesse, pois na verdade não existe. Todos são alvos de salvação do Buda primordial.
Mais uma citação famosa deste 5º capítulo. A pregação de Buda é de uma só forma e um só sabor. Formaliza a plena libertação, extinção e a total emancipação, levando a causa de toda a sabedoria. E mais uma famosa citação. O modo o qual eu, Buda, olho os seres é único e igual. Para mim não existem uns mais amados, outros menos. O coração de Buda é unicamente compassivo e objetiva somente a salvação. Essas são as afirmações deste 5º capítulo do Sutra Lotus, que através dessa terceira parábola das ervas medicinais, nos traz a compreensão da abrangência da salvação que o Buda, pelos seus ensinamentos, proporciona igualmente a todos os seres. Depois de 3 capítulos, 3º, 4º e 5º, que são capítulos que nos trazem a compreensão dos ensinamentos através de parábolas. Na semana que vem, nós entraremos no 6º capítulo, Atribuição de Profecias, onde o Buda começará a conceder a iluminação a determinados discípulos de acordo com o grau de dedicação da prática de cada um. Muito obrigado a todos, aos nossos ouvintes que participam dos nossos programas semanais. Aprendemos o Sutra Lotus, mas lembramos que é importante recitarmos diariamente o mantra da iluminação, pronunciar o Namyo Renge Kyo do budismo primordial HBS, porque isso é semear a felicidade. Portanto, ao iniciar o dia, ofereça as orações para concretizar as preces e enfrentar as situações com paz e serenidade. Ao findar do dia, faça o mesmo para agradecer ter vivenciado mais este dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixe de praticá-las. Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Suishoni, Varagini Suishoni.